Patrimônio cultural. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse termo alguma vez na sua vida, ou até mesmo presenciado na sua cidade ou em alguma viagem que fez com a família. Mas você realmente sabe o que é? Nesse vídeo, irei mostrar o seu significado e alguns exemplos dos patrimônios históricos e culturais presentes no Brasil. Primeiramente, precisamos entender o que é patrimônio. Segundo o dicionário, patrimônio quer dizer bens materiais de família, herança ou conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Bom, após essa introdução, vamos entender o que é patrimônio cultural. Segundo o artigo 216 da Constituição Brasileira de 1988, considera-se patrimônio cultural os bens de natureza material, como as igrejas e museus, e imaterial, como as danças e festas regionais, tomados individualmente ou em conjunto, que tem alguma referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Esses bens citados incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E por fim, os conjuntos urbanos e espaços de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Mas e agora? O que é patrimônio material? Patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis que podem ser transportados, ou imóveis, que são estruturas fixas, como os centros históricos. Eles existem no país e precisam ser conservados, pois fazem parte da história do Brasil por seu grande valor arqueológico ou artístico. Vamos para os exemplos? Nosso primeiro exemplo é a linda cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais. Ouro Preto se tornou patrimônio histórico no ano de 1938 e a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial conferido pela Unesco no ano de 1980. Esse reconhecimento se dá ao fato da cidade ser um espaço completo e que pouco mudou ao longo da história, formado pelo período da mineração e marcada pela religiosidade e expressões artísticas, como a Igreja São Francisco de Assis e a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar. Nosso segundo exemplo é sobre o Rio de Janeiro, conhecida como a Cidade Maravilhosa. Vamos falar sobre o Corcovado e o Cristo Redentor. Corcovado é uma montanha de 704 metros de altura, localizado na Serra da Carioca, e foi visitado pela primeira vez no início do século XIX. O Cristo Redentor é um monumento símbolo do Rio de Janeiro com 30 metros de altura. Ele fica localizado no Corcovado e foi inaugurado em 1931. Corcovado virou patrimônio cultural em 1973 e no dia 30 de setembro de 2008, a estátua do Cristo Redentor tornou-se patrimônio cultural por sua importância histórica. Em nosso terceiro exemplo, vamos abordar sobre o mercado municipal, localizado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tornou-se patrimônio histórico municipal no ano de 2002. A inauguração deste prédio, onde ainda hoje funciona o mercado municipal, ocorreu em 1944. O mercado foi construído para abrigar o comércio local e funcionou por mais de 60 anos. Neste período, algumas adequações e ampliações foram feitas, mas permanece como representação da arquitetura moderna. Nosso último exemplo de patrimônio material, vamos falar sobre o Uberlândia Clube, também localizado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tornou-se patrimônio histórico municipal no ano de 2006. Uberlândia Clube, sociedade recreativa, localizado na rua Santos Dumont, é um clube privado de Uberlândia. A atual sede foi inaugurada em 26 de janeiro de 1957 e esse projeto representava a modernidade do período. Chegou a hora de aprendermos sobre patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial enquadram-se os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares.
também podem ser as práticas, as representações, as expressões e os conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais e que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. E vamos para os exemplos? O nosso primeiro exemplo é o frevo. O frevo se constituiu principalmente por ser um protesto político em forma de música, dança e poesia, que surgiu no final do século XIX. Inicialmente, era chamada de Marcha Carnavalesca Pernambucana e sobressaiu pelas classes populares, as bandas e suas rivalidades, os escravos recém-libertados e os capoeiristas. Manifestação iniciada nas cidades de Recife e Olinda, no estado de Pernambuco, virou patrimônio imaterial brasileiro em 2007, sendo reconhecida pela Unesco em 2012 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. No nosso segundo exemplo é a Festa do Congado, que acontece na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Foi registrada como Patrimônio Imaterial Municipal no ano de 2008. A festa, em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Uberlândia, começa em meados do mês de agosto, quando são iniciadas as campanhas e ensaios para a realização da festa. Por fim, em nosso último exemplo, vamos falar sobre a Folia de Reis da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Registrada como Patrimônio Imaterial Municipal no ano de 2016, a Folia de Reis é uma homenagem aos 3 reis magos, anunciadores do nascimento do menino Jesus. Ela é composta por grupos de cantadores e instrumentistas que representam a jornada cumprida pelos 3 reis magos, ou simplesmente santos reis para os seus devotos. Em Uberlândia, as celebrações realizadas pelas Folias de Reis são feitas nas casas dos devotos, nas igrejas ou capelas e também em outros espaços, por meio de cantos e objetos sagrados. As folias são responsáveis por intermediar os pedidos de graças, assim como os agradecimentos dos devotos pelos milagres alcançados. Essa tradição religiosa é um dos elementos que formaram a identidade da comunidade local. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!